Uma construção ocorrida no Brasil a partir de múltiplas raízes africanas. Os orixás são as divindades apenas dos povos Yorubá. Os povos de língua banto chamavam suas divindades de inquices. E os povos Jeje as nomeavam como voduns. Esta informação é importante para deixar claro que os africanos vinham de vários lugares, de muitos países e que, apesar de uma identidade continental, eram tão diversos entre si quanto são, por exemplo, os vários povos europeus. Somos leitores. Nós, professores, além do ofício de lecionar, lemos. Li, outro dia, um livro que marcou uma passagem importante que quero reproduzir aqui. Joel Zito escreveu A Negação do Brasil, o negro na telenovela brasileira. Ele examinou várias novelas e percebia que quanto mais assistia, mais branco ele queria ficar. Era mulato, Joel Zito. Essa publicação foi muito importante porque mostrava em nosso país, pelo menos nas telenovelas, o branqueamento do Brasil. E ele se esforçou para que isso pudesse mudar. Seu livro virou um documentário. Da mesma maneira, e talvez com a mesma importância, eu tive a oportunidade de ler essa semana um livro sobre o negro na literatura. Entre falos e falácias, do professor Dejair Dionísio, que está aqui ao meu lado, dando aquilo que ele mais procurou em sua vida, a visibilidade ao negro. É um livro importante, um livro que marca a retomada das nossas entrevistas, o nosso programa Edune Entrevistas. E estou aqui com o professor Dejair Dionísio para fazer uma fala agradável com nós. Professor, lendo e relendo o seu livro, Entre Falos e Falácias, A Invisibilidade Negra em Tocaia Grande, de Jorge Amado, vi que seu trabalho tem algo muito próximo do Joel Zito. Você, no início das suas páginas, escreve assim, que você se sentia incomodado de ler textos, narrativas, livros, gibis e demais gêneros literários, onde a presença do negro era praticamente nenhuma. Isso desde o ensino médio até o ensino superior, até na pós-graduação. E isso motivou você a fazer uma pesquisa muito séria. Evidentemente que a Lei 10.639, que versa sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, mudou um pouco essa realidade. A primeira pergunta que eu lhe faço, professor, é: isso mudou nos dias de hoje? Ou seja, a legalidade de se trabalhar negro na escola, na literatura, em livros didáticos, mudou para melhor ou ela não é legítima? Professor, eu fico pensando sempre, né, que a ideia da legitimidade ela vai acontecendo aos poucos, né? O nosso país está num processo de formação, eu fico sempre pensando que a gente está num processo de devir, e esse processo de devir ele está pautado pelas dificuldades de relações étnicas, raciais que nós encontramos, né, ao longo de toda a nossa existência enquanto um país que se quer aceitar ser brasileiro, né? Então nós temos um olhar muito ainda preocupado com o que se faz na França, muito preocupado com o que acontece em Miami, muito preocupado com o que acontece em Manchester, mas não olhamos, por exemplo, para o que está no Oriente, né? Considerando que nós somos o Oriente. Exato. Então nós estamos abaixo da linha do Equador e não nos reconhecemos enquanto tais, né? E essa dificuldade de aceitação de sermos latino-americanos, por exemplo, né? E
e temos um pertencimento histórico, né, ao continente africano, e principalmente quando a gente observa, né, que boa parte da população sequer sabe coisas da sua própria história familiar, porque muito disso não é contado, porque são histórias de dor, são histórias de sofrimento, de estupros, de assassinatos, que é a história da formação da cidade brasileira e da nossa própria identidade, né? O Brasil ele está muito marcado por essas várias histórias de violência. E aí eu acredito que o Jorge Amado, quando ele escreve Tocaia Grande, apesar de ter sido uma encomenda para um programa de televisão, né, que foi um seriado, ele acaba sendo bastante feliz porque ele fala de uma realidade que Lima Barreto já falava, né? E ele desconstrói algo que era a maneira como o negro era apresentado, por exemplo, como na peça de teatro do José de Alencar, né, quando ele vai falar sobre o demônio familiar, dessa possível visibilidade negra, um tanto quanto equivocada, mas guardada as considerações do homem do seu tempo, conforme a gente tem que fazer essa leitura cuidadosa, né, que nós estamos falando de alguém que tem um percurso de 1920 a 1990. Perfeito. Então, nós temos que guardar essas considerações e a maneira como o mundo era visto naquele período, né? Mas me parece que a ideia da Lei 10.639, né, que ela foi promulgada em 2003, aí ela é alterada e validada pelos PCNs, né, de 2004, e depois é alterada novamente pela Lei 11.645 de 2008, é um conjunto de normas jurídicas, né, que vão instrumentar os professores, as universidades, as escolas, né? Porque a lei ela atinge todos os níveis de educação. Né? Tudo teve um começo, né, professor? O senhor Sim. começou sua pesquisa analisando letras de músicas na periferia de Londrina. É sim, porque eu sou oriundo do movimento hip hop, né? Exatamente. Então eu tenho um percurso meu particular, né? Interessante. Que vem, que nasce na E de periferia repente da você cidade. leva isso num projeto mais consolidado para as escolas também da periferia e começa a trabalhar isso com os alunos, né? Então, isso é interessante porque aí é que começa o problema do pertencimento, né? Porque quando nós chegamos na universidade, enquanto estudantes, né, e principalmente quando a universidade é pública, a periferia ela sempre acaba não compreendendo muito bem o que nós estamos fazendo lá, porque esse espaço sempre foi negado para a população mais marginal, né, principalmente de países colonizados, que é o caso do Brasil. E aí o olhar, ele começa a mudar um pouco, né? Então a nossa aceitação, ela acaba diminuindo um pouco, né? E é bastante complicado falar sobre isso, porque as pessoas evitam falar sobre isso, Verdade. mas há um distanciamento quando a gente chega Com certeza. na universidade, inclusive dentro da família, né? As pessoas começam a ter mais cuidado, né? Porque é alguém da universidade que está aí, então cuidado, né? Com o que você vai Entendi. falar, né? Professor, sua pesquisa avançou, né, e ganhou corpo. E em determinado momento da sua trajetória acadêmica, profissional, você foi representar o Brasil no exterior, na Universidade de Cabo Verde, na promoção da língua portuguesa, né? E lá você conheceu muitas coisas diferentes do Brasil. A pergunta que eu quero lhe fazer é que o Brasil hoje, você afirma isso na sua conclusão, é o primeiro país em população negra fora do continente africano. Apesar de alguns avanços que nós tivemos, a gente tem que reconhecer, deixamos muito a desejar ainda. Quando você esteve lá em Cabo Verde, né, como é que você sentiu a presença da literatura brasileira lá, até porque temos a língua em comum, né? Gostaria que você me apresentasse um quadro aí, uma certa síntese. Não existe só o Brasil que tem, né, que foi um país escravocrata, etc. e tal. Mas esse problema da invisibilidade é um problema tipicamente brasileiro ou aconteceu também, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Lá também o negro na literatura ficou tão invisível quanto no nosso país? Ou nós somos realmente um país profundamente patriarcal, clientelista, patrimonial, né? Como os nossos fundadores do pensamento brasileiro escreveram, né? O próprio Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda e outros nomes expressivos, como o próprio Florestan Fernandes. Bom, eu me vi representado, né? Claro, eu estava primeiro por estar em África, né? Era um sonho, houve essa possibilidade de trabalhar diretamente com o Itamaraty, na Embaixada do Brasil lá,
Então, num quadro bastante interessante, que eu trabalhava no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, pensando esse entrecruzamento, né, do fazer literário, do fazer da língua portuguesa falada no Brasil e dessa língua portuguesa, desse português europeu, e de como, né, que esse olhar da língua portuguesa, da literatura brasileira, da cultura brasileira era visto fora do país. Então eu estava lá nessa missão, uma missão brasileira que, de certa forma, é uma missão de empoderamento do Brasil, né, porque era falar sobre as nossas coisas e o nosso viés. Não era falar a partir do ponto de vista do português, nem do angolano, nem do são tomense, nem do pessoal do Timor-Leste, nem da Guiné-Bissau, da Guiné Equatorial, que agora compõe a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, sim, e muito menos falar de Cabo Verde, a partir do olhar do Brasil. Então, tinha esse recorte político, né? Mas eu me senti muito à vontade, porque é interessante você sair do país e perceber como nós somos grandes. Porque aqui dizem que nós somos muito pequenos, né? Interessante. E aí nós percebemos que nós temos uma importância fenomenal no mundo da agricultura, no mundo da cultura, né? No mundo ibérico. Sim, O Brasil tem uma representação e uma representatividade importante, né? Em vários cenários internacionais, em todas as áreas, né? E ele é bastante respeitado. Nesse momento, o Brasil é muito respeitado, apesar de alguns problemas que a gente vem passando, né? Mas pensando no caso do Geosito, da representação, como foi dito, que é amigo particular meu, e tanto ele quanto a Rosane Borges, que eu cito no meu texto, e eles pensam o cinema, pensam a dramaturgia brasileira, eles são muito felizes, né, ao apontar essa dificuldade de representar a população brasileira como ela de fato é. E aí o Antônio Cândido está muito certo, né? Ele acerta quando ele vai dizer que a nossa literatura ela tem como missão ser uma arma de combate. De resistência. De resistência. Então, aquela literatura que tem que falar de si mesma, ela ainda não é possível num país que é tão marginal quanto o nosso, e que marginaliza os seus moradores, né? O nosso Estado, ele marginaliza demais. Perfeito. Ele realmente continua muito patriarcal, continua muito clientelista, e ele continua com uma dificuldade imensa de ver a população como ela é, essa população agreste, essa população mais negra, essa população mais indígena, né? Essa população dessa pluralidade étnica, né? Faz tempo que a historiografia renovou-se com relação ao entendimento da presença do negro em nosso território, felizmente. Mas na literatura, e você aponta de forma cirúrgica, e isso tem demorado um tanto quanto. E Jorge Amado teria sido um paradigma nesse sentido. Você escreve, por exemplo, sobre o empoderamento do mulato, né, de descongelar a figura do negro, que foi mantido sempre marginalmente. Jorge Amado, que é o foco do teu trabalho, teria sido o primeiro a promover uma política de inclusão positiva e heróica, como você avaliou, né, fez uma análise do discurso do livro Tocaia Grande. Foi o primeiro, ele foi importante, porque há uma polêmica, né? Você mesmo cita ali que o movimento de engajado, né, da bandeira negra acha que ele não era tão comprometido assim, eles não emprestam assinatura. Olha, ele fez um bom trabalho, mas será que ele estava realmente engajado mesmo, comprometido com essa bandeira, com essa causa? Bom, do nosso ponto de vista, pelo recorte temático que nós fazemos em relação à literatura e da representação do negro, nós entendemos, né, que Gregório de Matos, então, ele vai ser, dentro dessas possibilidades, talvez o primeiro que vai cutucar efetivamente na ferida, né? Depois, Domingos Calda Barbosa vai falar muito bem sobre isso. Aí nós temos o Luiz Gama, né, que vem com aquele monumento poético, né, que é a Bodarrada, né, que ele vai falar que bodes há de várias espécies, né, uns listrados, né, outros dourados, enfim, ele vai falando sobre tudo isso. E o Machado de Assis, bastante compreendido na nossa literatura, porque o Machado de Assis, ele fala, mas ele fala de uma outra forma. Ele empodera o negro a partir dessa dualidade, né, de pensar aquele momento que ele escreve na realidade do Rio de Janeiro, no momento em que nós somos uma monarquia, partindo para uma ideia de tentativa de república, né? Tobias Barreto faz um trabalho interessante também, Cruz e Souza totalmente incompreendido
né? Não havia, houve um erro na leitura dos poemas dele, né? Quando ele vai falar da questão das cores, né? Quando ele fala muito da elevação da cor branca, por exemplo, houve uma incompreensão, achando que ele estava dizendo que ele tinha esse eu lírico, né? Tinha essa vontade de ter essa mulher branca, de ser branco. Na verdade, ele estava falando da cor branca, que é a simbologia da morte para o Oriente. Olha aí. Então, é um outro olhar, né? Esse olhar dual do bem, do mal, do branco, do preto, do gordo, do magro. Esclarecedor. Isso não passa, né, pela leitura do nosso, pelas escritas, aliás, né, do nosso maior poeta do simbolismo. Sim. E dizem que é o maior simbolista do mundo. Olha aí. Né? Franceses, inclusive, né, algumas teses são levantadas em relação a isso. Mas né? talvez o mérito do Jorge Amado é que a obra dele foi disseminada mundo afora, né? Muitas traduções, etc. e tal. Talvez por isso. É a oportunidade de acesso ao público, né? Que ele teve que os demais autores talvez não tivessem. Né? Exatamente. É a questão de ter a reprodução disso, ter como chegar, né? Ter a distribuição, então ter esse link, né? Ter essas possibilidades. Me parece até, e editoriais. você cita, você pode dizer isso melhor, que inclusive as obras de Jorge Amado fomentaram processos de independência ali, na década de 70, ali, em relação aos países europeus, no caso Angola, Moçambique, né, que serviu, as obras de Jorge Amado serviram como um grande fomento insurrecional, né, de liberdade, porque dava ao negro um papel de protagonista, de destaque. Ele vai influenciar diretamente na escrita, por exemplo, do José Craveirinha, ele vai influenciar diretamente a escrita que vem depois da Claridade em Cabo Verde. Sim. Ele vai influenciar de forma muito, muito forte, né? O Luandino Vieira, né? E o Agostinho Neto, né? Eles falam isso em entrevistas, né? Que a leitura de Jorge Amado foi assim, um abrir de portas, né, para uma possibilidade, vindo principalmente de um país que também tinha sido colônia e tinha se conseguido, né, sair dessa condição colonial, né, e essa condição de dependência, né, de Portugal. Perfeito. Então, para a língua portuguesa, ele vai ser extremamente importante. Extremamente importante. Mas a ligação política partidária dele também pesou, né? Com certeza, o seu histórico, o seu passado, dele, né? Etc. Professor, em determinado momento você faz menção à queima de documentos históricos da escravidão determinado pelo então ministro Rui Barbosa, um assunto polemicíssimo, né? O próprio Gilberto Freire acusou o Rui Barbosa de ser responsável por essa queima de documentos importantes, fazendo com que a nossa memória ficasse manca. Eu queria fazer uma ressalva, né? Não vou aqui advogar em favor de Rui Barbosa, não tenho procuração para isso, mas me parece que havia um contexto ali de que os fazendeiros, os latifundiários, os donos de escravos queriam uma indenização, né, pelo processo abolicionista. E o Rui Barbosa, que era ministro das Finanças, tentava evitar isso aí. Mas o fato é que a memória foi apagada e isso tem nos custado muito caro. Mas tem uma frase do Rui Barbosa, quando ele foi questionado sobre isso, né, e eu acho que vem ao encontro do seu livro também. Ele diz assim: mais justo seria melhor se consultaria o sentimento nacional se pudesse descobrir um meio de indenizar os ex-escravos, não onerando o tesouro, e não indenizar os donos dos escravos. Ou seja, de certa forma, o Rui Barbosa, nesta frase, até pela trajetória do Rui Barbosa, ele via com bons olhos a presença do negro na sociedade brasileira. Mas, independente de qualquer coisa, isso contribuiu ainda mais para formalizar a invisibilidade, né, do negro. O que você tem a dizer sobre isso? As palavras dele, elas realmente, né, refletem essa tentativa de defesa do Estado. Ele, enquanto representante do Estado, tentando, né, tirar essa responsabilidade do Estado, mas também não jogando essa responsabilidade para os escravocratas, né, que eram os mantenedores, inclusive, de quem estava no poder. Exatamente. Então, é aquela fala, né, que ela tem um efeito, mas ela está esvaziada de uma ação. Perfeito. Faltou ação. A ação, na verdade, foi ter destruído a documentação. Né? E isso realmente nos custa, né? Muito. Para uma série de compreensões, né? Uma série de
de leituras, né, equivocadas que provavelmente falta, têm sido feitas. Faz né? muita falta. Faz falta, realmente faz. Antes de entrar no mérito do seu trabalho, que a gente vai explorar no segundo bloco, né, o protagonismo do personagem, da personagem Tição Aceso, interessante, né? Você deixa claro uma certa ruptura de Jorge Amado, quando ele meio que abandona as questões políticas, por alguma frustração, você até menciona, né, com o Partido Comunista, e ele passa a se preocupar com um Brasil real, um Brasil verdadeiro, um Brasil do interior, um Brasil da cidade, das contradições. Muito interessante essa sua fala ali, né? A gente vai explorar isso, essa parte da sensualidade, né? Em relatos picantes, porque o Jorge Amado escreveu sobre corpos tropicais, Gabriela, Dona Flor, seus 2 maridos, e é claro, o herói desejado do livro de Tocaia Grande, que é o Tição Aceso, né? Castor Abduim, que é objeto do desejo da sua patroa, né? E de seu relacionamento com Rufina Morena, a concubina, né? Interessante, olha, você ao fazer esse recorte aí, só para concluir esse primeiro ato aqui, você, olha, foi perspicaz ali, né? Você faz um trabalho mostrando o lado de um negro herói, né? Ou de um anti-herói. Ou de um anti-herói. O Eduardo Assis Duarte, né, que eu uso como referência no meu texto, ele vai dizer que o Jorge Amado, em alguns romances, são uma espécie de romance de formação, né, que a gente chamaria de Bildungsroman, né? Então, é uma ideia de formação, de uma tentativa de uma literatura nova, pensando no homem no seu tempo, né, naquilo que ele escreveu, a partir também das conexões que ele tinha, né, e da maneira como esses homens viam o Brasil, um Brasil muito litoral, que não via nada do interior totalmente abandonado, que já havia essa denúncia nos sertões do Euclides da Cunha. Perfeitamente. Né? Então, ele faz, na verdade, uma leitura muito próxima desse homem sertanejo, dessa mulher sertaneja, que no Euclides já vinha dizendo, né, que são os verdadeiros representantes do país. A base da país, sociedade né? brasileira, né? E aí esse Brasil, né, esse Estado brasileiro abandonando essas pessoas, né? Jorge Amado não só enaltece os negros, mas todos os vulneráveis. Vamos trabalhar isso então daqui a pouquinho, na segunda parte. Voltamos já. Conto com você, hein? Exu é, sem dúvida, um dos orixás mais negros, o mais marginal, mais amoral, mais temido, mais querido, mais necessário, imprescindível ao início de qualquer cerimônia nos terreiros. Exu é africano, é santo africano, o que marca um lado de meio escravo para o olhar dominador colonial e que lhe ofere uma relação imediata com o diabo dos católicos. Esta relação confirma o temor do colono diante da oposição cultural africana, cujo personagem fundamental é Exu e tudo o que gira em torno dele. Retomando a nossa entrevista, da Edu em Entrevistas, eu gostaria de ressaltar novamente aqui a questão que nós fechamos o bloco da sensualidade e é o ápice do seu trabalho, professor, a questão fálica, entre falos e falácias. Você cita ali que Tição Aceso é uma espécie de Exu na literatura afrodescendente, que envolve até um pouco de religiosidade. Na verdade, a questão fálica está associada a essa questão. O teu livro fala ali dos negros na cama. Essa personagem, ela foi explorada sexualmente pela patroa, uma branca, uma madame, e de repente ele é flagrado fazendo sexo com uma concubina, com uma negra também, muito bonita. E o barão fica revoltado e ele tenta eliminar a personagem principal do livro, retratada por Jorge Amado, e me parece que surra, né, Rufina, e o herói vai lá defender, há um processo de agressão, e ali você mostra o seguinte, né, o negro, né, Tição Aceso, nesse momento um ato heróico dele, realmente, mostrando a sua masculinidade. Quer dizer, eu acho interessante a gente explorar isso aí, essa questão da sensualidade aí, sobretudo pelo título do livro. E não, a nossa preocupação em observar como que esse personagem ele é
descrito e como ele é narrado e como que ele vai agir ao longo do romance, foi no sentido também de mostrar que, na tentativa de valorizar esse personagem, ele, na verdade, acaba inviabilizando o discurso. Porque ele vai enaltecer justamente essa potência sexual, esse tal de power africano. É muito comum no continente africano e em alguns lugares da Europa a gente ouvir isso, né? Que o power africano está muito presente, né, no corpo do homem negro, né? Então espera-se sempre, né, que ele esteja pronto para o sexo. E aí o Jorge Amado ele dá uma contribuição bastante complicada para a representação do corpo da mulher brasileira também, não é? Porque como o romance dele, não esse romance, mas os romances dele de forma geral, eles foram muito divulgados, foram muito lidos, né? O Jorge Amado tem cátedras em várias universidades da Europa e do Oriente. Então, o olhar para essas personagens acabou sendo também passado para o olhar do corpo da mulher brasileira, né? Então, essa mulher brasileira é sempre vista como pronta para o sexo, né? É sempre vista como essa mulher que está na praia, né, semidesnuda. Aí a visão da mulher no carnaval, a visão das mulatas do Sargentelli, por exemplo, né? Desses vários shows que andaram pelo mundo todo, né? Criaram uma imagem bastante negativa do corpo feminino, né, brasileiro. E isso é um problema. Nós consideramos isso um problema muito sério. E não só isso, né? A própria narração dessa personagem, a baronesa, é um equívoco também, porque essa mulher branca, lasciva, também pronta para o sexo a qualquer custo com o seu empregado. Exatamente. Então, aí nenhum personagem se salva, né? Todos eles acabam naufragando, Exatamente. né? Nas penas desse narrador. Muito né? bem colocado. Você cita também ali uma questão importante dos quilombos. Uma expressão aqui que eu quero reiterar, quilombo imaginário. Eu estava fazendo uma leitura sobre os quilombos. No Brasil nós tivemos muitos quilombos. Nos Estados Unidos não houve essa prerrogativa. O quilombo dos Estados Unidos era o norte, né? Bastava atravessar o rio Ohio e havia um certo sentimento de liberdade, pelo menos no norte dos Estados Unidos. No nosso país, em todos os lugares que você ia, de norte a sul, havia preconceito, discriminação, por isso a tentativa dos negros fugirem para os quilombos, nas montanhas. Sim. E você cita Tocaia Grande, né? A cidade que está sendo trabalhada ali, Irinópolis, né? Como a possibilidade de um quilombo imaginário. Um quilombo imaginário na cabeça do Jorge Amado, né? Onde ele coloca um ambiente onde os negros ali, pelo menos em Tocaia Grande, dentro da realidade, podiam se expressar. Inclusive, há um comentário no teu texto que você cita o Abduin, né, o Tição Aceso, defendendo algumas prostitutas. Quando ele fala assim, vocês não sabem que faz quase 20 anos que acabou a escravidão, elas só fazem sexo se quiserem fazer sexo. Se não quiserem, não vão fazer. Quer dizer, é uma espécie de quilombo imaginário, não é? Sim, mas é interessante que dessa narrativa, Jorge Amado vai recuperar também aquele momento da literatura clássica em que as mulheres fazem a greve do sexo, né, para que acabasse a guerra. Né? Mas, aliás, fazem uma greve porque elas não... Era o dia de descanso, né? Então, remetendo também essa ideia da religiosidade, né? Então, era o dia do folguedo, o dia de São João, Exato. associado a Xangô, então esse deus do fogo, esse santo católico, né? Bastante próximo da ideia do fogo, né? O fogo como um elemento de vida, como esse elemento de transformação presente no texto. E o interessante é que o nome Tição Amendoim tem a ver com esse tição aceso, que o tição aceso é para acender o fogo. Sim. Né? Sugestivo. Então, o nome dele, tição, a gente usa o tição para acender o fogão a lenha, Exatamente. por exemplo. Né? Exato. Para quem tem fogão a lenha. Exatamente. Né? Então, é exatamente esse tição. Exato. E reafirmar tição aceso, então não é qualquer tição. É um tição pronto. Houve um destaque, né? Houve um destaque. É essa preocupação de dizer que esse personagem, né? Ele é o protagonista efetivamente, né? E a defesa das prostitutas, na verdade, é uma defesa meio que coletiva, né? Exato. Porque o nome da cidade é Irisópolis, né? Sim. A cidade da íris, né? Exato. Do olhar equivocado, Exatamente. né? Desse olhar atravessado. Mas há uma simbologia em
todas as Presente. linhas, em todos os parágrafos, né? É muito presente que dá para explorar muita coisa, né? Mas aí a gente tem que fazer o famoso recorte, né? Deixa eu explorar uma texto. questão que nos interessa muito, professor. Nós vivemos um ambiente hoje de excessos, de fundamentalismos, de radicalismos em relação à política, à sociedade, mas eu queria explorar a questão da intolerância religiosa, muito forte no nosso país em relação ao culto afrodescendente. Um capítulo interessante é a relação religião-África-misticismo, confundido com bruxaria, inclusive. E é claro que o preconceito institucionalizado no nosso país continua grande em relação a essas expressões. E, na verdade, o que é o candomblé, por exemplo, que você cita ali, né? É um culto à ancestralidade negra, sabe? É uma coisa normal, de raízes e etc. e tal. Queria que você falasse, nós estamos em 2017, mas ainda há um Brasil que vê com muito maus olhos essa expressão da religiosidade popular afrodescendente. Não acabou ainda. É o problema do país patriarcal, né? Que ele se vê pertencente a um outro lugar que não é esse lugar. Então nós temos esse problema de acharmos que nós somos ocidentais quando nós somos orientais. Então a própria negação dessa nossa existência, desse pertencimento geográfico, inclusive, né? Nós não conseguimos nos localizar geograficamente, e a própria negação da história da escravidão no Brasil, considerando que o Brasil foi o último país do mundo, né, a oficialmente acabar com a escravidão, e a queima dos documentos. Então tudo isso associado, né, com a demonização do negro, a coisificação do negro, né, a maldição de Cã, muito presente, né, nos nossos discursos, né, religiosos, né, faz com que tudo que venha dessa ideia que se aproxime da escravidão seja algo que não tenha valor. Demonizado. Exatamente. E aí, de novo, eu vou citar o José de Alencar, né, que lá em 1857 vai publicar essa peça de teatro, que tem um trecho que ele fala assim, né? É costume no mundo sempre acreditar que havia um demônio familiar. E esse demônio familiar na casa brasileira é o negro. Interessante. Então, veja, é um texto de 1857, dialogando com outro que foi escrito em 1981, mas que está muito presente em 2017. Então, ainda há essa concepção de que determinados fazeres eles estão autorizados e outros nem tanto. Mas quem autoriza? Quem está no poder. É o discurso autorizado, né? É aquele que diz, você pode e você nem tanto, né? Essa institucionalização religiosa que nós temos muito forte no nosso país, né, com o padroado, né, no Brasil colônia, depois no Brasil império, etc. e tal, teria contribuído, né, para essa demonização, né, da periculosidade dessa subversão do negro na religiosidade. Eu queria lembrar aqui um texto do Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, filósofo, quando ele fala que nós temos duas coisas muito mal resolvidas na história do Brasil, né? Ainda há brasileiros que se julgam superiores a outros brasileiros. Não foi a Lei Áurea que resolveu o problema. É uma questão cultural muito forte, né, que está enraizado. Eu queria que você comentasse aqui sobre um referencial que você cita no seu trabalho, e na nossa conversa aqui nos bastidores você já citava, do professor Eduardo Assis Duarte. Você cita ali uma forte referência dele, literatura e afrodescendência no Brasil. Em que medida esse trabalho influenciou o seu trabalho? Bom, é um trabalho de fôlego que foi... ele durou 10 anos, né, para a publicação de 5 volumes. 10 anos. Do levantamento da historiografia da literatura do negro, levantamento de poemas, levantamento de escritores e escritoras, né? E ele teve a contribuição de quase 50 pesquisadores, né, de várias universidades, de institutos de pesquisa, de núcleos de estudos, né, não só do Brasil, como de outras localidades também, né, de outros países. Né. Algo parecido, né, com o que o Joseph Kizerbo fez com a história de África, né, que foi aquele levantamento daquele documento da Unesco, né, que preparou um material a partir do olhar do africano para a história da África. Então, contando a história da África a partir do olhar do africano, não de alguém que era de fora, que estava, por exemplo, olhando do tombadilho, né, o que acontecia lá no porão do navio. Né? Então, quem estava no navio, que passou as agruras do Atlântico Negro, né, dessa grande travessia,
de quase 12 milhões de pessoas que foram trazidas à força, né? Não só para a América do Sul, mas para a América Central, para a América do Norte, foram levados para o Japão, para a China, né? A escravidão ela aconteceu em todos os espaços do mundo, né? Perfeito. É muito citado as Américas, né? Mas ela aconteceu também em outros espaços, né? E a preocupação, então, desse trabalho, né, coordenado pelo professor Eduardo Assis Duarte, foi no sentido de fazer esse levantamento historiográfico, bibliográfico e literário, né, da produção de poemas, de contos, de crônicas, de romances, né, que ficaram no limbo ou ficaram aí aguardando uma publicação que nunca aconteceu, né, aguardando no prelo. Muitas coisas ficaram no prelo e estão até hoje, né, por falta de patrocínio e por falta de circulação. Então, nesse sentido, o trabalho dele tem um fôlego, né, e tem uma emergência, né, e ele acaba chegando perto desse dever. Eu digo chegando perto porque continua sendo dever. Perfeito. Né, de traduzir a necessidade de se falar mais sobre um outro ponto de vista, né, dessa ideia de suplemento desse material para uma literatura brasileira que pensa a partir somente de um único lugar, do centro. Então, aquele efeito cebola, né? Vamos mais para a margem, né? E a margem passando a falar sobre si mesmo, né? Então, é um trabalho bastante interessante, importante, né? Eu fiz parte desse projeto, então eu sou suspeito, né? Se você pretende continuar, avançar mais, talvez aumentar? Nós estamos num projeto de pós-doc fazendo isso, né? Certo. Que é uma loucura acadêmica, né? Certo. Essa loucura da iniciação científica, da especialização, do mestrado, do doutorado. Agora, da ideia do pós-doc, a gente não sabe o que vem pela frente, né? Professor, seu trabalho tem passagens interessantíssimas da sociologia brasileira, relatando, inclusive, como você afirmou várias vezes aqui, uma literatura burguesa, muito presente ainda no nosso país. Mas você faz um inventário de alguns escritores, cita Antônio Cândido, por exemplo, né, que tentaram evidenciar uma realidade diferente, destacando um processo de possibilidade de transformar a sociedade. Transformar a sociedade, não apenas uma literatura diletante, como você cita ali. Isso é marcado nas linhas do seu trabalho ali, tem um caráter sociológico profundo no seu trabalho. Seu trabalho é de literatura, é de análise de discurso, mas o pano de fundo é um trabalho bastante sociológico também. Eu acho que o diálogo cultural e o diálogo social, ele acabou sendo privilegiado porque havia essa necessidade, não é? Porque nós temos um problema também de quem é que fala sobre literatura, né? Qual que é o lugar do discurso, né, quando se pensa essa teoria literária voltada para essa representação de personagens, né? Quem são, então, os nossos teóricos, né? Nós temos um dever também de ter outras fontes literárias, né, para falar de outras coisas, né? Então, o pós-modernismo, pensando aí em alguns autores que vão trabalhar com a ideia do pós-modernismo em várias áreas do saber, esse movimento começa na década de 60, 70 na arquitetura e ele vai avançando para outros campos, ele traz uma necessidade também de outras pessoas pensarem teoricamente sobre essas novas vozes, né, que vão surgir dos países que se tornam independentes, né, 1974, 75, 80, o caso do Timor-Leste, que vai se tornar independente recentemente, agora em 2001, se tornou independente. Então, são vozes que vão surgindo e aí surgem autores que precisam ser contemplados a partir de outro olhar. E, então, a nossa preocupação, né, foi nesse sentido, né, de tentar, né, provocar essa discussão, que é uma discussão também que é um dever. E não importa também muita quantidade, né? Acho que o mais importante é a qualidade da escrita, né? Não adianta você citar, por exemplo, fazendo uma referência aqui a Gilberto Freire, que primeiro coloca a Casa Grande e só depois a senzala. Não adianta também você afirmar, citando os escravos, citando os negros, mas de uma forma que venha penalizar, né? Então, o teu trabalho é um trabalho digno de ser lido pelos nossos alunos, pelos nossos leitores. É muito bom estar aqui fazendo essa entrevista com você. Foi prazeroso ler o seu livro. Eu queria terminar, professor, bem-humorado aqui, lembrando uma passagem bem no final do seu texto, né? Quando você volta a falar do heroísmo da protagonista, né? Do protagonista, Tição Aceso, né?
Barão Cornudo. Gostei da expressão, né? De tocaia grande, né? Sim. Ali é o troco dos afrodescendentes aos brancos, né? Mas não deveria ser. Não né? deveria ser. Não deveria. A gente tem que pensar na ideia dessa harmonia. Da emancipação. E que a ideia da democracia racial, ela poderia ter sido uma verdade, apesar de ser uma mentira. Mas que bom que ela também não é uma verdade, que provocou uma discussão, né? E essa necessidade de tensão para que a gente pudesse levantar, então, alguns problemas, né? E algumas necessidades que nós temos. Né? Eu sei que é confuso alguém no movimento negro que fala a partir desse olhar, né? O ódio. Falar nesse sentido, mas é uma recuperação, inclusive, do texto do romance. Né? Exato. Então, o Barão Cornudo está lá nas linhas do romance. Né? Eu apenas trouxe como citação. Com certeza. Muito bem, estamos terminando nossa entrevista, uma satisfação. Eu não vejo a hora de fazer a próxima entrevista. Agradeço a sua disponibilidade, a sua atenção. Deixo agora a palavra livre para as suas considerações finais. Eu acho que o papel da universidade é exatamente esse, né? É tentar fazer aquilo que ela se propõe a fazer no seu certo, né? Que a pesquisa, o ensino e principalmente a extensão, né? Nós estamos vivendo num momento bastante complicado em que a extensão está sendo esquecida, mas porque o Estado ele tem alguns interesses, né? Que não estão muito evidentes ainda, né? Do porquê de não permitir que a gente leve, né? O trabalho da pesquisa e traga também essas discussões, né, para o campo acadêmico, né? Porque senão a gente fica perdido com tudo isso, né? A coisa fica desconectada, né? Então ficamos nós aqui no Olimpo, né, e ficam eles lá embaixo, né? Então sempre essa coisa do eles, né, com letra maiúscula e o eles com letra minúscula, né? Então é sempre essa tentativa de nos afastar sempre da nossa comunidade. Perfeito. Nossa comunidade base, porque eu sei que é um termo que tem uma outra pegada aí, né, de discussão, mas é importante, eu acho que é importante que a gente fale sobre o que a gente faz na universidade, né, e que a gente leve isso para a comunidade. Fica a dica aí, uma boa leitura para você, Entre Falos e Falácias, professor Dejair Dionísio. Muito obrigado e até a próxima. Raios e trovões na hora última do negro castor Abiduim da Assunção, adolescente, príncipe de ébano, vadeando no leito da varonesa e da mucama, ferrador de burros, artífice de joias de latão, filho de Xangô, com um lado de Oxóssi e outro de Oxalá. Sodó de Oxum, chamego de Emanjá, no fulgor dos raios, no ronco do trovão, raios e trovões de Bacamartes, subiram aos céus negro Tição e seu cão alma penada, que ninguém sabia de onde viera. Uma dádiva de Exu, não havia outra explicação.